Opa, vocês estão bem? Que bom. Vamos para a parte 2 do Mauá, o antigo soberano da eternidade. Vamos fazer uma metinha de 600 likes aí para a parte 3? Também não se esqueça da inscrição para não perder nada que eu posto aqui no canal. Após aquela declaração linda de amor do figurante, os dois seguidores dele ficam emocionados e pedem para que seu chefe acabe com o nosso prota, que tinha amassado os dois na porrada. O Prota então encara os figurantes e diz que seu chefe estava apenas no primeiro estágio do Reino da Origem e eles estavam fazendo toda essa comoção. O figurante então tem a audácia de apontar para o nosso Prota e perguntar se ele iria se ajoelhar e pedir perdão ou se ele teria que quebrar os braços e pernas dele, fazendo o Prota ficar irritado e dizer que fazia muito tempo que não ouvia uma ameaça tão arrogante. E ele estava com a carinha bem amigável. A pressão que o Prota coloca no figurante quando diz isso é tão grande que o bichinho fica com tanto medo que ataca desesperado, pensando que se ele hesitar, não teria mais coragem de enfrentar esse monstro que estava na frente dele. Nessa hora, a imagem do Prota em uma onda gigante e o figurante é apenas uma merdinha minúscula aparece na mente do cara. Vendo que o cara tava atacando assim sem mais nem menos, o Prota ainda tira uma onda dele, fazendo o cara ficar muito mais emputecido. Mas não adiantou muito, pois o Prota ainda consegue defender seu ataque deixando todos incrédulos, já que o Prota não tinha nenhum meridiano aberto. O Prota começa a rir e diz que fazia muito tempo que não usava toda sua força, e diz que o ataque do figurante foi satisfatório, e completa dizendo para eles continuarem que agora era a hora dele dar umas dicas pro cara, deixando todo mundo em volta em choque. Após essa humilhação, o figurante usa sua técnica Fluxo das Nuvens e pergunta como o Prota vai se defender de seu golpe com a força de um guerreiro marcial do Reino da Origem, fazendo os figurantes que veio com ele se abrirem igual uma flor. Esses malucos é muito suspeito, tio. E mais uma vez, o Prota diz exatamente como a técnica do figurante funcionava, e ainda cita todos os erros que ele estava cometendo, deixando os figurantes com mais raiva ainda, e termina dizendo que ele tinha muita sorte de aprender algumas coisas com ele. E com um simples movimento, ele desarma o cara, fazendo ele se cagar tudo. O cara não abriu nem o meridiano e já estava humilhando ele. O Prota mete uma bica na cara do maluco que sai voando com vários ketchup saindo de sua face. Então, ele apoia a espada bem no meio das pernas do maluco e fica debochando, dizendo que o ataque do figurante tinha sido tão forte que ele não estava conseguindo mais segurar sua espada e que a qualquer momento ela poderia cair e partir o bingolim do maluco. Ele completa dizendo que ficou com preguiça de acertar as contas com esse maluco, mas o infeliz veio e ainda machucou seus amigos e não feliz atentou contra a vida do nosso meninão. Então ele termina perguntando se com todas essas acusações ele merecia sair sem nenhum arranhão, fazendo o figurante implorar por seu amiguinho que estava para ser cortado fora. E ao mesmo tempo todo mundo segura suas partes imaginando o pior. Ele disse que para manter seu corpo inteiro ele deveria pagar, e também aponta para os trouxas que veio com ele, fazendo todo mundo tirar seus tesouros e entregar pro Prota. Ele também pega o pingente de jade do figurante, que era uma herança da família Lan. O Prota diz que se ele não quiser entregar o jade, tudo bem, mas ele iria machucar todos os figurantes que veio com ele. Lan Fei, para não perder seus seguidores, diz que a vida de seus homens valia mais que qualquer tesouro e entrega o jade. Vendo esse showzinho, o Prota finge atacar o figurante para desmascará-lo. E óbvio que o maluco usa a garota que veio com ele como escudo, fazendo os outros figurantes olhar para ele com raiva. E o Prota finaliza dizendo que estava apenas brincando e manda os caras vazar dali. O Jade era uma pedra divina de 5 cores, que ajudaria o Prota quando ele fosse abrir seus meridianos. Depois de confirmar isso, o Prota olha por nada e diz que o show já tinha acabado, e manda o alquimista que estava se escondendo e vendo tudo aparecer. Isso deixa o cara em choque, como um garoto com meridianos selados poderiam derrotar Lan Fei e ainda conseguir ver onde ele estava escondido, acabando com seus planos de entrar sorrateiro e roubar a fórmula do antídoto. O Prota então pergunta se ele tinha conseguido todos os ingredientes que ele havia pedido.
E o figurante, como não tinha mais certeza se conseguiria derrotar nosso meninão, depois de ver como ele ganhou tão fácil de Lanfei, entrega e diz que só conseguiu 6 lotes. O Prota então pede para ele cuidar de seus amigos caídos, deixando o alquimista muito puto, mas mesmo assim ele obedece. O cara pede então para o Prota dar a receita para ele, dizendo que já fez demais e que não obedeceria mais o garoto. E nosso Prota diz que aposta que em pouco tempo ele estaria muito feliz simplesmente para poder servi-lo. O alquimista pensa que o Prota tinha mentido para ele e começa a gritar. Mas então o Prota diz que não perderia seu tempo mentindo para um simples alquimista de nível 1 e entrega a receita. E quando o maluco tava indo embora, o Prota fala que a receita vai curar todo o corpo dele. Mas a doença deixou o corpo dele com sequelas que farão ele ter que se esforçar 100 vezes mais no cultivo, além da redução significativa do poder da alma que o alquimista já teve, fazendo-o retornar para um aprendiz. Ele completa dizendo que se o cara tivesse sorte, ele julga que em 50 anos talvez ele conseguiria voltar para o nível 1 de novo. O figurante então pergunta qual era o motivo do Prota estar contando isso, e o Prota diz que tem um método de fazer ele recuperar seu nível 1 em 15 dias, fazendo o cara duvidar do Prota e mais uma vez, nosso meninão diz que nunca perderia seu tempo enganando alguém tão insignificante. O Prota diz então que ele só precisava se tornar seu servo, que ele o ajudaria. Mas o figurante, mais uma vez, não conseguindo contemplar sua insignificância, começa a gritar com o Prota, que então completa dizendo que ele só precisaria ser seu servo por 15 dias, e depois disso ele teria que sumir da sua frente, fazendo a mente do figurante ficar em tilt. Como um garoto pode conhecer e diagnosticar uma doença com a simples olhada e ainda diz que tem uma cura para isso? Usando uma técnica da mente, o Prota faz o figurante ver alucinações e ficar em estado de choque, e diz que ele tem um tempo de 3 respirações para ele tomar sua decisão. Mesmo confuso, o figurante aceita. O Prota então diz que logo ele verá que essa foi a melhor decisão que ele tomou em toda a sua vida. Ele então entrega um papel com um método de cultivo e quando o cara vê, fica totalmente assustado. Era uma arte de cultivação da alma. O Prota diz que se ele não conseguir chegar no nível 1 em 5 dias com essa técnica, ele não deve mais aparecer em sua frente, pois não seria digno nem de ser seu servo. Então termina dizendo que era para o figurante se dirigir a ele como jovem mestre a partir de agora. Na volta para a Torre de Alquimia, o figurante se pega pensando o quão sortudo ele foi. Afinal, uma técnica dessa só era descrita em lendas, e o garoto tinha dado a ele como se fosse nada. Ele então termina pensando que mesmo que daqui pra frente ele precise se tornar um escravo, ele seguiria o jovem mestre e se pergunta quem na verdade ele era. Dentro de seu quarto, o Prota estava cultivando. Nessa sua segunda chance, ele estava usando muito seu poder da alma do que qualquer outra coisa. Graças à técnica que ele achou em sua vida passada, ele conseguiu aumentar o nível de sua alma. Ele pensa que talvez o motivo de sua reencarnação seja essa técnica, pois quando ele acordou nesse corpo, as inscrições dessa técnica estavam pulsando em sua mente. Ele contempla que nesse mundo existem 3 tipos de cultivadores: da alma, do físico e os alquimistas. Eles focam em uma área para conseguir se fortalecer, mas o Prota lembra que sua vida passada ele não conseguiu ascender, pois não havia cultivado seu físico, e dessa vez ele não cometeria o mesmo erro e faria um cultivo completo focando nos 3. Apenas quando o corpo, ki e espírito estiverem em seu máximo, os cultivadores terão a chance de avançar para o lendário reino dos 10 mundos. E esse era o caminho que ele iria trilhar nessa sua nova chance. Então, usando a jade e os ingredientes que ele havia conseguido, o Prota começa a refinar pílulas e agulhas para finalmente liberar seus meridianos. Usando uma técnica, ele funde as agulhas e a pílula da limpeza da medula e as usa em si mesmo para liberar seus meridianos. Quando finaliza, ele conseguiu abrir 5 meridianos e ainda acha ruim,
e diz que precisa achar uma maneira de conseguir mais jades da família Lan para abrir mais seus meridianos. Assim que acaba o processo, seus amigos acordam e, vendo a cor verde no corpo do Prota, pensam que ele tinha sido envenenado pelos figurantes. Mas então o Prota os conta que isso era o efeito de suas agulhas e de limpeza da medula, e diz que espancou todos os figurantes e ainda pegou o dinheiro de todos, deixando seus amigos incrédulos. Seus amigos ficam felizes por ele, mas também ficam muito preocupados que a família Lan não aceitaria facilmente isso. Mas como contratar alguém de fora para entrar na academia era impossível, afinal o diretor era um dos poucos reis marciais da cidade, dificilmente os figurantes que já não aguentavam 5 minutos de porradaria sincera com o Prota sem meridianos fariam algo. Imagina o que aconteceria com eles no futuro, sendo que a força deles só aumentaria. Enquanto conversavam, eles lembram que o terceiro colocado da lista dos mais fortes da academia era Lan Xuan, o meio-irmão de Lan Fei. Ele era um mestre marcial e se formaria esse ano. E enquanto os amigos do Prota estão assustados, ele pensa que essa lista não era nada. Afinal, ele já foi considerado o terceiro mais forte do mundo. Eles então completam dizendo que como o ano já estava acabando, talvez eles conseguissem evitar o cara. Mas o Prota então os chama e diz que eles não precisam ficar preocupados, pois ele mesmo vai atrás do cara, fazendo os dois ficarem completamente enlouquecidos, enquanto ele pensa que mal podia esperar para colocar a mão em outro jade de 5 cores. Enquanto isso, em outro lugar, Lan Fei está tomando um esporro de seu tio, que era um professor da academia. Ele comenta a sorte que ele teve de seu meio-irmão Lan Xuan estar em cultivo isolado e não ter ficado sabendo dessa história. Provavelmente os dois vão competir por algum posto alto na família Lan, e isso seria uma desvantagem para esse figurante. O tio dele o chama de lixo e diz que vai cuidar de tudo ele mesmo. Afinal, estava chegando a avaliação anual da academia e ele ia ocupar o cargo de examinador-chefe e eliminar nosso Prota, que ele pensa ainda não ter aberto nenhum meridiano. E termina dizendo que depois que ele for expulso da academia, eles recuperarão o jade da família Lan e o figurante poderá fazer o que quiser com o Prota. Rapaz, quem é esse maluco na fila do pão, cara? Vai tomar um sarrafo que não vai nem anotar a placa. Mas Lan Fei, como todo bom figurante que não pode esperar para ser humilhado, diz que como o exame só vai ser em 7 dias, ele quer se vingar pelo menos da humilhação que o Prota fez passar. E sugere um plano para seu tio, que ao ouvir, ri como um psicopata e diz que talvez seu sobrinho não seja um lixo por completo como ele pensava. No pátio do Prota, enquanto ele estava cultivando, ele sente algumas pessoas entrando escondidas com seu senso divino. Ele abre a porta e encontra uma carta de amor de Luan Landuo. Então ele sai do seu quarto todo arrumado. E os dois malucos que estavam escondidos pensam que ele caiu no plano patético deles. Eles invadem o quarto do Prota, enquanto o mesmo os observa de longe, se perguntando qual seria o plano genial desses figurantes. Após eles saírem, o Prota percebe que eles queriam o incriminar colocando roupas íntimas roubadas das garotas da academia em seu quarto, e fica feliz em jogar esse jogo com eles. No bilhete dizia que ele deveria encontrar a garota no viveiro, uma área reservada para os casais que queriam fazer algumas coisinhas juntos. E nosso Prota, assumindo o papel de todo bobo, foi ao local e lá encontra uma delicinha loira fugindo de um cara com cara de psicopata, velho. O maluco começa a rasgar a roupa da loirinha em uma cena patética e diz que vai começar o show ali mesmo. E o nosso Prota começa a rir e diz que ela poderia ficar tranquila, que não seria ele que ia salvar, e sim eles. Então ele aponta e nessa hora aparece várias pessoas com o reitor da academia. Em choque, o figurante viu que o planinho deles estava indo de base, mas nem teve muito tempo, pois já toma logo um quebra-queixo do reitor e cai igual um saco de bosta e ainda é linchado pelos alunos que vieram junto. Enquanto o figurante passava maus bocados e apanhava de todo mundo, o Prota aproveita essa situação para tirar uma casquinha da loirinha que fica toda boba.
enquanto o nosso garotão brinca com ela. Eles percebem que ele já sabia de todo o plano deles. E vendo que a primeira parte do plano deu ruim, Lan Fei, que estava assistindo tudo de longe, parte para a parte 2 do plano. O reitor já estava indo levar o figurante espancado para a diretoria, e o prota carregava a loirinha no colinho como uma princesa. Então, Lan Fei chega com uma multidão de garotas e começa a narrar seu conto inventado de um ladrão pervertido na academia. Todo mundo concorda que o culpado tem que ser pego e julgado. Então, o prota, com uma cara de inocente, entra no jogo e pergunta com uma cara de todo bobo o que o roubo de roupas íntimas tinha a ver com Lan Fei, fazendo com que todas as garotas começassem a duvidar dele. Um figurante que fazia parte do plano diz que eles estavam perseguindo o ladrão até aquele local. Então eles dizem que o prota estava tentando desviar o assunto, agindo muito suspeito, e pedem para vasculhar seu quarto como precaução. A princesa, que também foi uma das vítimas e que também era amiga do prota, diz que não achava que poderia ser ele, e pressiona um dos figurantes perguntando se ele tinha certeza se ele viu o ladrão, fazendo o cara ficar desesperado. O crime para mentir para a realeza era punível com uma execução de toda a sua família. Mas ao olhar para Lan Fei, ele assume o risco e diz que sim, e ainda completa dizendo que o ladrão parecia muito Lin Yuxion, nosso protagonista. Então nosso prota diz que para provar sua inocência, o reitor podia procurar em todo o seu quarto, mas ele completa dizendo que se fosse inocente, o figurante ia ter que dar uma boa explicação para essa acusação sem provas. Afinal, ele era honesto e nunca faria nada tão imoral, fazendo todas as garotas acreditarem em sua inocência, menos a loirinha, que já tinha sido bolinada por ele. Quando todo mundo chega na frente do quarto do prota, o professor e tio de Lan Fei já estava esperando todo mundo lá. Como isso era muito suspeito, o reitor e o prota perguntam por que ele estava ali, já que disseram que o ladrão tinha ido para o viveiro. Então, para evitar suspeitas, ele diz que só estava tentando descobrir o mais rápido possível quem era esse ladrão maldito. E assim que ele fosse encontrado, deveria ser expulso imediatamente. O reitor, achando isso muito suspeito, diz que primeiro deveria abrir uma investigação para ver que isso não foi armado. E o prota diz, enquanto ri, que já que o professor estava ali, ele tinha total certeza que seria justo quando capturassem o culpado. E diz que todos podiam entrar e procurar à vontade. Vendo que apenas os amigos de Lan Fei estavam indo, o reitor diz que se alguém fosse pego plantando provas falsas, seriam expulsos. E a princesa disse que também iria ajudar a vasculhar, afinal ela estava preocupada com seu amigo. E no final, o professor sugere que para não ter nenhum problema, era melhor todos entrarem. Quando eles não encontram nada, o professor já diz que o prota era inocente, percebendo que o prota tinha descobrido seus planos, e começa a sair, dizendo que tudo ali já estava terminado. Mas o prota diz que o próprio professor disse que queria capturar o ladrão rapidamente que estava solto. Mas assim, simplesmente depois de descobrir que ele era inocente, ele desiste. Então, o professor usa uma desculpa, que a academia era muito grande, que para eles procurarem demoraria muito e passaria a noite inteira nisso. Mas o prota lembra que o figurante disse que viu o ladrão e que talvez o chefe dele, Lan Fei, tinha planejado isso tudo. Lan Fei, então, para limpar sua barra, aponta para o prota e diz que ele está mentindo. Mas o prota fala que era inocente e que agora era a vez de provar também que ele era inocente, e pede para vasculhar o quarto de Lan Fei. O figurante burro, não percebendo os planos do prota, aceita. Mas a loirinha, que não era boba nem nada, já percebe que o prota tinha virado a situação e diz que precisa fugir. Mas o figurante burro leva todo mundo para o seu quarto. E quando chega lá, ele ainda debocha de todos, dizendo que eles poderiam procurar à vontade, mas que deveriam ter cuidado, pois as coisas lá dentro eram bem caras. E como se já soubessem o que procurar, os amigos do prota entram em seu quarto e já saem com um baú na mão, que Lan Fei disse que era seu baú pessoal, que apenas ele tinha a chave de abrir. Lan Fei, então, todo bobo, abre o baú para mostrar sua inocência, e todas as roupas íntimas das garotas estavam lá dentro.
Ele começa a gritar que foi armação, mas o prota diz que ele mesmo tinha dito em voz alta que apenas ele tinha a chave. As garotas começam a gritar pedindo a expulsão dele, e o amigo do prota diz que no meio das roupas tinha um sabonete usado. O gordinho então diz que havia um rumor pela academia que Lan Fei gostava de derrubar o sabonete durante o banho e fazer com que seus subordinados pegassem para ele. Baralho, guys, eu disse pra vocês que esse cara era suspeito no outro vídeo quando ele disse que os figurantes eram seus homens. Eu já sabia, essa carinha dele não me enganava. Para colocar um prego no caixão, o prota faz um showzinho, dizendo que mesmo que o figurante sendo um depravado, que além de ladrão ainda obrigava as pessoas em seus atos imorais, eles não deveriam ser júri, juiz e executor. Então, ele aponta para o reitor e para o professor e diz que deixa tudo nas mãos dos dois. O figurante cai de joelhos implorando para seu tio, mas o velho simplesmente o chama de lixo e o deixa derrotado para trás olhando para o prota. É, família, a regra é clara. Mexeu com o protagonista vai ser humilhado, simples assim. E esse foi o recap do Mauá, o antigo soberano da eternidade. E fala tu, muito bom, né? Mereceu seu like, não? Já se inscreve no canal também, comenta aqui embaixo o que tá achando. E lembrando, hein? Quanto mais like tiver, maior as chances desse que vos fala trazer mais vídeos dessa delícia de obra. Espero ver vocês em breve. Até lá, fiquem bem. Falou, falou e falou!